Ela te escolheu. E agora, ela te escolheu. Mas isso não é o fim da jornada. É o começo do verdadeiro teste. O que ela viu em você, presença, força, mistério, agora será colocado à prova. Porque a mulher, mesmo sem saber, vai testar aquilo que mais admira. Ela não faz isso por maldade. Ela faz porque quer certeza. Certeza de que o homem ao lado dela não vai desmoronar sob pressão. E a maioria cai. O teste vem sutil, uma crítica, um comentário passivo, uma comparação com outro homem. A maioria reage, se irrita, tenta se defender, cai no jogo emocional. Mas o homem estoico não entra no campo que não é dele. Ele escuta, analisa e responde com o que ela mais precisa, e não com o que ela quer ouvir. Porque ele entende, os testes dela não são desafios, são pedidos. Pedidos silenciosos por estrutura, por clareza, por liderança emocional. E quando ela percebe que não consegue te desestabilizar, ela relaxa. Porque o homem que não cai na armadilha da reatividade é o mesmo que pode ser porto seguro no meio do caos. Parte 4. Como manter atração e respeito ao longo do tempo. O erro de muitos é achar que, depois que ela se entrega, o jogo acabou. Eles baixam a guarda, ficam previsíveis, trocam a presença pela rotina, a liderança pela passividade, e aos poucos ela se desconecta. Mas o homem estoico não se acomoda. Ele entende que o respeito é renovado todos os dias, não com palavras, mas com ações, com disciplina, com postura. Ele continua a se desenvolver, a crescer, a ser interessante não para ela, mas para si mesmo. Porque quando um homem se mantém em constante evolução, ela sente, ela vê, ela admira, e a admiração alimenta a atração. Parte 5. Quando ela começa a se afastar, se ela muda o tom, se os toques diminuem, se os silêncios aumentam, o homem comum entra em pânico. Corre atrás, se humilha, insiste e perde o pouco de valor que ainda restava. Mas o estoico, ele observa, ele sente, mas não implora, porque ele sabe. A mulher pode sair do seu lado, mas não pode sair de dentro de um homem que nunca se perdeu de si. E se for embora, ele não quebra, ele não se fecha, ele não amaldiçoa o amor, ele apenas segue. Porque a verdadeira vitória nunca foi manter alguém, foi manter a si mesmo. Reflexão final. O homem estoico entende que amor é entrega, mas nunca submissão. Relacionamento é conexão, mas nunca dissolução. E a mulher certa, ela não busca perfeição. Ela busca um homem que não precise dela para se sentir completo. Por isso, torne-se esse homem e deixe o mundo e as pessoas te escolherem não por carência, mas por magnetismo. Quando um homem é traído, algo dentro dele quebra. Não é só o coração, é a confiança, é a estrutura, é a ideia de nós que ele havia construído. A maioria entra em colapso, afunda em álcool, distrações, promiscuidade, grita, se humilha, implora, perde totalmente o eixo. Mas o estoico sente diferente. Ele sente tudo, mas não se entrega ao colapso. Ele não permite que a dor de alguém destrua o respeito que ele tem por si mesmo. Porque ele sabe, a traição de alguém não diminui o valor dele. A infidelidade dela não é um reflexo do que ele deixou de ser, mas do que ela nunca foi capaz de sustentar. Ele não se vinga, ele não publica indiretas, ele não transforma sua dor em espetáculo. Ele se cala, observa, aceita a realidade sem idealizações e parte, não por orgulho, mas por dignidade.
O homem estoico nunca disputa com outro homem pela atenção de uma mulher. Ele disputa apenas com sua versão anterior para se tornar cada vez mais inteiro. Se ela escolheu trair, foi porque se desconectou da própria verdade. E ele, que está alinhado com a verdade interna dele, não tem espaço para aquilo que vem da mentira. Mas ele sofre, claro que sofre, só que sofre em silêncio limpo, sem drama, sem teatro, sem perder a compostura. Ele olha no espelho e diz: eu dei o melhor que tinha, e se ainda assim não foi suficiente para ela, é porque ela precisava de algo que não sou, e eu não vou me transformar em outro para caber na carência de ninguém. Essa é a diferença entre o homem reativo e o homem estoico. Um quebra por dentro e se arrasta por fora. O outro quebra por dentro, mas reconstrói a si mesmo, com mais força, mais clareza, mais propósito. A dor vira disciplina, a decepção vira motivação, a ausência vira silêncio criativo. Enquanto muitos tentam anestesiar o vazio com distrações baratas, o estoico entra no vazio e dali tira ouro. Porque só quem mergulha na própria escuridão com coragem consegue sair dela com luz própria. Ele não precisa provar nada, nem a ela, nem ao mundo, só a si mesmo. E é justamente esse silêncio firme, essa ausência de desespero, essa postura de quem não implora por amor, que faz dele inesquecível. Ela vai lembrar, e talvez até se arrependa, mas já será tarde, porque o estoico não volta para onde perdeu o respeito. Ele não pisa duas vezes no mesmo orgulho ferido. Ele segue com mais valor, mais visão, mais presença. O homem estoico não teme a dor. Ele a acolhe, ele a transforma e a usa como combustível para se tornar ainda mais homem. E se o amor verdadeiro vier de novo, ele vai estar pronto, inteiro, mas nunca carente, porque ele aprendeu que, acima de amar qualquer mulher, vem o compromisso inabalável com a sua própria essência.